Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula. Vamos adentrar aí os portais da Idade Moderna, né? Nas aulas passadas que antecederam as férias, eu fiz aí a transição da Idade Média, Baixa Idade Média, para a Idade Moderna. Já comecei um pouco a transição, quando a gente estudou a formação dos Estados Nacionais modernos e a grande crise geral do feudalismo do século XIV até meados do século XV. Tá? O tema de hoje é o renascimento cultural. Tá? Depois a gente vai estudar a Reforma Protestante e outros temas que marcam a Idade Moderna. Bom, nesse momento, preciso compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui. Um momentinho, pessoal. Esqueci de minimizar. Agora meu mouse não funciona. Tá, vamos lá. Tranquilo, pessoal. Vamos que vamos, tá? Pois então, gente, o que nós temos, né? O movimento renascentista, né? Ou renascimento cultural, né? Ou apenas renascença, são os termos que vocês encontram aí constantemente nos livros de história. Bom, o Renascimento teria sido o quê? No século XV até meados do século XVI, nós vamos ter um movimento de renovação, tá? Nas artes, na literatura, na ciência, tá? É, que era um reflexo da mudança que a Europa estava passando, né, as grandes transformações, e vocês vão ver que a produção cultural renascentista ela está muito vinculada ao ambiente urbano burguês. Né? Bom, então vamos começar pela expressão renascimento, né, a renascença. Teria sido criado pelo arquiteto, né, Giorgio Vasari, quando ele designa, né, a palavra renascer, né, no sentido de trazer de volta os valores artísticos, arquitetônicos, culturais, enfim, do período clássico, do período anterior à Idade Média, ou seja, Grécia e Roma, ok? Bom, e aí, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre as características da Renascença. Tá? Então é isso, o movimento renascentista buscava fazer renascer os valores da cultura que foi produzida antes da Idade Média. Os renascentistas, não todos, mas uma parte dos renascentistas, o olhar que eles tinham sobre a produção cultural anterior, ou seja, da Idade Média, era um tanto que preconceituosa, né? Negativa. Eles achavam que era o momento deles retomarem um fluxo cultural que começou com os gregos, com os romanos, e teria ocorrido um hiato, né? Ter um espaço, um vácuo, olha a que ponto eles chegavam, né? Em que pouco se produziu de coisas interessantes, e não era bem assim, né? Hoje a gente sabe, a gente tem uma releitura muito apurada, né? Então, os historiadores veem, sim, muita importância na cultura, né? Nas artes, que foi produzida no período da Idade Média. Né? Bom, mas voltando, mas essa era a visão que muitos renascentistas tinham, né? Por isso eles queriam fazer renascer a cultura greco-romana. Tá? Bom, e aqui eu vou citar alguns nomes, pessoal, só para vocês verem a importância desse movimento de produção cultural, de renovação cultural. Né? Por exemplo, você vai ter no campo da literatura, né? Você vai ter os precursores como Petrarca, com a sua obra O Cancioneiro, Dante Alighieri, com a sua obra A Divina Comédia. Em Portugal, Luís de Camões com uma obra colossal, Os Lusíadas, né? Miguel de Cervantes na Espanha, Dom Quixote de La Mancha, Erasmo de Roterdã, O Elogio da Loucura, na Inglaterra, um literato muito influente, né? Foi até ministro do rei Henrique VIII, né? Thomas More escreve uma obra colossal também, A Utopia, né?
Nicolau Maquiavel escreve O Príncipe, escreve Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livio. Na Inglaterra, no teatro, nós vamos ter a grande importância de William Shakespeare, né? Giovanni Boccaccio escreve Decameron, e assim vai. E nas artes, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, né? Você vai ter na ciência Nicolau Copérnico, Tycho Brahe, Galileu Galilei, Kepler. Então, esses nomes todos, pessoal, contribuíram em muito para trazer algo novo no plano da cultura, né? Da produção, da ciência, da pesquisa. Então, no conjunto, eles marcaram a Renascença. Tá? Quais os valores que definiram a Renascença enquanto movimento? Primeiro, a característica do antropocentrismo. Na Idade Média, no período anterior, as temáticas religiosas, tá, estavam sempre no centro das atenções. Tá? Era um reflexo, né, logicamente, da supremacia da igreja como instituição. Né? Então, o teatro, a literatura, né, as artes, sempre tinha muita temática religiosa. Né? Aqui, agora, na Renascença, não que a temática religiosa, os renascentistas não vão continuar trabalhando, mas ela não vai ser predominante. Vão predominar agora os temas humanos, as temáticas humanas, o homem e seus problemas, né? A sociedade e suas tensões, né? O homem e seu drama, o homem perante a vida. Quer dizer, essa é a temática, o antropocentrismo, o homem no centro. Tá? Bom, aí tem até uma frase, né, que vem de Protágoras, lá da Grécia Antiga: o homem é a medida de todas as coisas. Né? Bom, nós vamos ter o individualismo também, ou seja, a valorização do indivíduo, da pessoa, né? Dos atributos que cada um tem, né? Das capacidades que cada um tem. Né? Tem que ressaltar, um tem mais competência do que o outro. Né? Então, você tem o contraste com a Idade Média. Na Idade Média, você era o que a sua comunidade também era. Né? Por isso que era típico daquela época chamar alguém e o lugar no qual ele pertencia. Erasmo de Roterdã, Leonardo da, né, cidadezinha lá da província da Vinci. E assim vai. Né? Então, o indivíduo ele era meio que esquecido. Né? Agora não, na Renascença, o indivíduo, né, a projeção da pessoa, né? A gente percebe muito isso nas artes plásticas. Né? O sujeito pintava um quadro, um afresco lá na Idade Média, ele não preocupava em pôr o nome dele, né? Ele se tornava um anônimo. Né? Agora, na Renascença, não. Ele terminou uma tela, ele coloca lá sua assinatura, sua marca, né? Leonardo da Vinci. Né? Mesmo porque ele é um artista, ele vive daquilo ali, ele precisa vender a sua obra. Né? O arquiteto, ele precisa vender o seu projeto. Né? O escultor, o Shakespeare que faz a sua peça, ele precisa, né, de ter um retorno, ele vive daquilo. Né? Bom, outra marca é o racionalismo. Né? Na Idade Média, a verdade das coisas, como a igreja tinha uma supremacia muito grande, né, no campo da produção do conhecimento, né, o que nós vamos ter? A verdade, ela tinha uma conotação revelativa. Tá? Ou seja, o que era a verdade? O que era a verdade é ou o que estava na Bíblia, né? É Deus revelando aos homens, através da sua palavra, a verdade. Né? Mas quando um tema não se inseria na Bíblia, entrava em ação, né, os doutores da igreja. E aí sim eles formalizavam uma verdade. Né? Pois então, na Renascença, a verdade ela vai ser buscada. Né? Ou seja, a verdade ela passa pela reflexão, pela racionalidade, pela pesquisa, não é? Pelo empirismo, né? Pela experiência. O Galileu, numa frase muito curta da sua obra, ele praticamente resume o método experimental, né? Que busca a verdade
das coisas, né? Quando ele diz assim, a verdade das coisas não se encontra fora delas. A verdade das coisas está dentro das coisas, das próprias coisas. Então, quer dizer, cabe aí a margem para a experiência, né? Para a pesquisa, você buscar a verdade na natureza, né? No regramento da própria natureza. Como a natureza tem suas leis próprias, vão procurar essas leis, né? Bom, por isso que a física desenvolveu muito, a astronomia desenvolveu muito nessa época, né? Bom, vamos que vamos. Outra marca da Renascença característica é o mecenato, tá? Vocês vão ver que é nas cidades intensamente comerciais, né? Nesses ambientes urbanos burgueses, é que você tem os renascentistas vendendo com muita facilidade seu talento, sua obra, né? O que acontece? Você tem nas cidades mercantis uma, uma burguesia em ascensão, tá? Aquele mercador que é rico, né? E ele termina se projetando, né? Se impondo à sociedade, né? Através da compra de obras, né? De expressões da Renascença, né? O cara que contratava não qualquer pintor, ele contratava Rafael, ele contratava Michelangelo, né? Ele fazia uma casa, ele tinha lá no cômodo da casa, na sala principal, um quadro, um afresco de um Rafael, né? Quer dizer, ele terminava por patrocinar, né? Ele vai contratar um arquiteto para fazer a cidade de Florença, por exemplo, né? A prefeitura de Florença contratou um arquiteto renascentista para fazer a ponte principal, né? Bom, mas enfim, então o mecenato, da onde vem então essa palavra? Mecena, pessoal, vem da época do Império Romano, inclusive foi um ministro de Caio Otávio que valorizava muito a cultura, daí a expressão, né? Mecenato é patrocínio, né? O mecena é aquele que patrocina novos artistas, dramaturgos, literatos, né? E as cidades enriquecidas pelo comércio tinha essa burguesia com excedente de capital direcionando para as artes e patrocinar a cultura, né? Bom, explicar por que a Itália, e não outro país, a Itália foi o país mais renascentista da Europa, né? Gente, a Itália foi o polo irradiador da cultura renascentista, tá? A Renascença ela vai alcançar vários países da Europa, né? Mas a Itália talvez é aquela que mais vai produzir renascentistas, né? Quais foram os fatores? Aqui tem aqui 4 fatores, né? Bom, primeiro, as cidades italianas, principalmente da região norte da Itália, elas por muito tempo na Baixa Idade Média elas controlaram o comércio ali na bacia do Mediterrâneo, né? Mercadorias como especiarias, artigos de luxo que vinha da Índia, da China, que os árabes compravam e vendiam ali naqueles portos do Mediterrâneo Oriental. Os mercadores italianos, principalmente de Gênova e Veneza, iam lá comprar e eles revendiam para os outros mercadores de toda a Europa, né? Então, o norte da Itália foi se tornando muito, muito burguês, né? E, portanto, uma rica classe mecena, né? A patrocinar a cultura, né? Por controlar esse comércio aí do Mediterrâneo, tá? Bom, outro fator que explica a Itália ser a mais renascentista, né? A rivalidade entre as cidades-estados. As cidades-estados italianas, né? Elas eram muito rivais, né? Quando nós estudamos a formação dos estados nacionais, eu mostrei que um dos fatores, né, que fez com que a Itália não se unificasse, não formasse o seu estado nacional, né, no tempo exato ali da transição da Idade Média para a moderna, né, eles só vão se unificar no final do século XIX. O que vai acontecer? Um dos tantos fatores foi justamente essa rivalidade entre cidades, né? Uma querendo ser melhor do que a outra. Só que essa competição, né, terminava por favorecer a produção cultural renascentista, né? Cada cidade queria ter uma arquitetura melhor que a outra, uma beleza melhor que a outra, né? Contratar teatro melhor do que o outro, tal, tá bom? Bom, vamos lá.
O mecenato, como eu já falei, né? E vai se destacar aqui a família dos Médicis, tá? Em Florença. E também que a Itália, pessoal, ela era o berço do classicismo antigo, né? Da cultura latina. Tá? Uma das marcas do Renascimento foi o classicismo, a volta à cultura clássica, a revalorização de toda a produção grega, romana, em termos de literatura, de teatro, né? De tudo. Então, é isso. A Itália tinha ali no território da Itália, tá? Cidades que eram ruínas, né? Mas cidades que tinham ali, aos olhos vistos assim, ó, para os italianos, os arquitetos da Renascença, né? Ter como referência, né? Os arquivos, documentos da velha Roma, né? Os escritos ainda em latim. Então, quer dizer, a Itália, por esses fatores, ela vai ser o polo principal de irradiação das novidades e inovações renascentistas, tá? Bom, agora a gente entra já no final, tá? Por que que, num certo momento, a produção cultural renascentista começou a decair, começou a declinar, né? E a gente vai ter mais ou menos ali no século XVI. Tudo começa, pessoal, já no final do século XV, já entrando para o século XVI. Em 1498, Portugal, através do navegante Vasco da Gama, Portugal encontra um caminho alternativo marítimo, né, passando pelo sul da África, para comprar diretamente da Índia, da China, as especiarias e os artigos de luxo. Então, aquela rota, né, que foi controlada pelos árabes e pelos italianos de Gênova e Veneza, fica sendo um caminho agora secundário, né? Ou seja, as burguesias mercantis, né, que navegavam, vão fazer agora o contorno da África e não vão mais precisar ter os italianos como intermediários. Ou seja, você tem uma transferência do eixo comercial da bacia do Mediterrâneo agora para o Atlântico. E isso vai empobrecendo, aos poucos, as cidades do norte da Itália. Aquelas cidades que tinham uma rica burguesia, financiadora, patrocinadora das novas artes. Agora, essa burguesia, né, pessoal, ela entra num declínio. Ela já não tem a hegemonia, né? Ela não tem mais o domínio do comércio dos produtos orientais para a Europa, né? Um outro fato também foi a difusão do protestantismo a partir do começo do século XVI. A partir de 1517, pessoal, quando Martinho Lutero dá o pontapé inicial das várias reformas protestantes que vão ocorrer em vários países, né? O que acontece? Países que vão se protestantizar, né? Que vão deixar a esfera do catolicismo, né? O que acontece? Esses países vão protestantes, eles vão fazer uma revalorização da Bíblia, né? Ou seja, o que acontece é que, de certa forma, o teocentrismo, né, as temáticas religiosas, vão ganhar à tona, né, vão chegar à tona. E aí, de certa forma, vai inibir o espírito livre, né, da produção renascentista, nesses países que agora são protestantes, né? E o terceiro e último fator talvez seja o principal, né, do declínio da Renascença, o Concílio de Trento. Em 1545 começa, o Papa convoca o Colégio de Cardeais e o Concílio de Trento, que nós vamos estudar mais detalhadamente na temática da Reforma Protestante, o Concílio de Trento vai tomar uma série de decisões, tá? Mas dentre essas séries de decisões, duas vão prejudicar o movimento renascentista. Primeiro, a instituição do Index. O Index, pessoal, era uma lista de livros, de obras, que periodicamente essa lista era publicada, que a igreja não aconselhava ninguém na Europa, um bom cristão, de lê-las. Tá? Por quê? Porque eram obras literárias que ofendiam a fé cristã, a doutrina católica, né? Que atacavam a Santa Madre Igreja. Né? Então, em países católicos, né, a publicação dessas obras, a difusão desses escritores, né, vai ser combatida. Né? Então,
Um outro fator também, pessoal, vai ser a reativação do Tribunal do Santo Ofício. Ou seja, é, lá no século XIII, né, para reprimir o movimento dos albigenses, a igreja criou um tribunal, tá, para inquirir, né, para investigar, fazer um inquérito dos chamados heréticos, né, das heresias, de combater a falsa doutrina. Pois então, agora, a partir de 1545, tá, uh, renova-se, né, essa coisa do inquérito, a ideia da igreja perseguir aqueles que atacam, né, a Sagrada Igreja, né, os sagrados valores da fé cristã católica, tal, tal. Então, surge então a concepção do herege. Quem é o herege? Né? O herege é aquele que faz práticas condenadas pela doutrina católica ou que atacam a Santa Madre Igreja Católica, né? São aqueles de comportamento desviante, diabólico. E aí, nesse bolo aí, pessoal, nós vamos ter perseguição a feiticeiras, a bruxas, tá? Na época do protestantismo, países católicos vão perseguir, né, comunidades protestantes, etc, etc. Mas você vai ter também o foco também sendo direcionado à perseguição de renascentistas, né? Principalmente os literatos, os escritores que usavam sua pena para criticar a igreja. Tá? Eles eram chamados de erasmianos, né? Era uma alusão a Erasmo de Roterdã, que escreveu uma grande obra chamada O Elogio da Loucura, né? Em que, de certa forma, ele expressa, mesmo ele sendo padre, uma crítica muito feroz à igreja. Né? Bom, mas, enfim, começa, então, uma perseguição, principalmente a banda renascentista ligada mais à literatura, tá ok? Bom, e aqui nós encerramos, tá, uma curta aula, tá, sobre renascimento cultural. Um grande abraço, tá? E muito obrigado.